Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado 21 de maio de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like para fortalecer. Para esse sábado separei 12 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto para você fazer seu investimento. E se você deseja fazer um jogo válido uma aposta para esse sábado, temos a nossa banca betpro.com. Temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, ambas marcam, escanteios, probabilidades e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá @elonai_palpites no Instagram, deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Segue lá, @elonai_palpites. Agora passando para os palpites desse sábado 21 de maio, começando pelos playoffs do campeonato holandês, na partida entre Eindhoven e Den Haag. No jogo da ida, a equipe do Den Haag venceu em casa por 2-1. Esse é o jogo da volta. A equipe do Eindhoven precisa vencer esse jogo. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Eindhoven, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Den Haag jogando fora de casa também vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, na casa do Eindhoven, bateu 1-1. As odds abriram aqui a 1.95 para a equipe da casa, 3.75 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Eindhoven, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Den Haag jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol. Agora pelo campeonato austríaco, na partida entre Red Bull Salzburg e Klagenfurt. Na classificação, a equipe do Salzburg vem na primeira colocação com 51 pontos. O Klagenfurt vem na sexta colocação com 20. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Salzburg venceu fora de casa por 6-0. As odds abriram aqui a 1.11 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite para você de acima de 2,5 gols como primeira opção de aposta. Ou se preferir pegar aquele handicap -1 contra a equipe do Salzburg para vencer por 2 gols de diferença. Agora na partida entre Wolfsberg e Rapid Viena. Na classificação, as duas equipes vêm empatadas com 25 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante perdeu 2 e empatou 3. No último jogo entre eles, o Rapid Viena venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 2.20 para a equipe da casa, 2.90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos bateu acima de 2,5 gols em todos os jogos. Ou se preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol. Agora pelo campeonato croata, na partida entre Dinamo Zagreb e Hajduk. Na classificação, a equipe do Dinamo Zagreb vem na primeira colocação com 76 pontos. Essa é a última rodada. Não será alcançado mais pelo segundo colocado, que é o Hajduk, que vem com 72 pontos em 35 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe visitante também vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, na casa do Hajduk, a equipe visitante venceu por 1-0. Até o momento não abriram olhos para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 1,5 gols para botar numa tripla ou numa quadra. Ou se preferir, você pode pegar também fora com empate, um palpite mais arriscado, uma odd mais alta. Vamos ver que nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Dinamo Zagreb, foram 2 vitórias para cada lado e um empate. Vou deixar aqui para vocês acima de 1,5 gols como primeira opção de aposta. Ou se preferir, você pode pegar fora com empate para você que gosta de pegar um palpite mais arriscado. A equipe do Hajduk, que está pagando 3.80 a 4.20, dependendo da casa de aposta. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 1,5 gols ou fora com empate. Agora passando pelo campeonato italiano, na partida entre Atalanta e Empoli. Na classificação, a equipe da Atalanta vem na 8ª colocação com 59 pontos, buscando a última vaga da Liga Conferência da próxima edição.
A equipe da Empoli vem na 14ª colocação com 38 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. A equipe visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No último jogo entre eles, na casa da Empoli, a Atalanta venceu por 4-1. As odds abriram aqui a 1.22 para a equipe da casa, 11.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da Atalanta bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. A equipe do Empoli nos últimos 5 jogos realizados bateu 2,5 em 4 oportunidades. No último jogo entre eles, a Atalanta venceu por 4-1 jogando fora de casa. Ou se você preferir pegar ambas equipes marcam, também vejo boas opções para esse jogo. Nos últimos 5 jogos em casa, a Atalanta bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. A Atalanta que geralmente marca e sofre bastante gols jogando em casa. A Empoli nos últimos 5 jogos fora de casa bateu, ambas marcam apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Se trabalhar na linha de gols, acima de 2 gols e meio, ou se preferir, ambas as equipes marcam. Agora passando na partida entre Fiorentina e Juventus. Na classificação, a equipe da Fiorentina vem na 7ª colocação, tentando buscar a última vaga da Liga Conferência da próxima edição. A Juventus, já classificada para a Champions League da próxima edição, vem com 70 pontos na 4ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma vitória e 4 derrotas. A equipe da Juventus vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, a Juventus venceu em casa por 2-0. As odds abriram aqui a 1.85 para a equipe da casa, 4.0 para a equipe da Juventus. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, você pode botar numa linha de gols, numa tripla ou numa quadra, acima de 1 gol e meio. Ou se preferir pegar a Fiorentina para vencer, vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da Fiorentina, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe da Juventus, que não aspira mais nada no campeonato, vem de 4 vitórias e 1 derrota também, jogando fora de casa. Eu vou deixar aqui para vocês, para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio, ou se preferir pegar a Fiorentina para vencer a 1.85. Agora passando pelo campeonato francês, na partida entre Olympique de Marseille e Strasbourg. Na classificação, o Marseille vem na 3ª colocação, briga direta contra a equipe do Mônaco, que vem na 2ª colocação com 68. A equipe do Strasbourg vem na 5ª colocação com 63 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. A equipe visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último jogo entre eles, o Marseille venceu fora de casa por 2-0. As odds até o momento não abriram odds para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, você pode pegar acima de 1 gol e meio para botar na tripla ou numa quadra. Ou, se possível, casa com empate. Também vejo boas opções para esse jogo, para você botar no bilhete pronto. Agora passando pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Atlético de Goiás e Coritiba. Na classificação, a equipe do Coritiba vem na 6ª colocação, com 10 pontos em 6 partidas. A equipe do Atlético de Goiás vem na zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos em 6 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último jogo entre eles, a equipe do Atlético venceu em casa por 3-1. As odds abriram aqui a 2.15 para a equipe da casa, 3.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Nos últimos 5 jogos em casa, a equipe do Atlético perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. O Coritiba perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Vou deixar aqui para vocês, casa com empate. Ou, se preferir, pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora na partida entre Santos e Ceará, vamos ver aqui na classificação geral. A equipe do Santos vem na 5ª colocação com 10 pontos. O Ceará vem na 18ª colocação com 4 pontos em 5 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma derrota e 4 vitórias. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, na casa do Ceará, ficaram empatados 0-0. As odds abriram aqui a 2.15 para a equipe do Santos, 3.60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. A equipe do Ceará, que é uma equipe bastante qualificada, vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Santos, 25 vitórias seguidas.
A equipe do Ceará, jogando fora de casa, perdeu apenas no último jogo e vinha de 4 vitórias seguidas. Vou deixar aqui casa com empate, ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Passando aqui na partida entre Juventude e Palmeiras, na classificação, a equipe do Palmeiras vinha na nona colocação com 9 pontos. O Juventude vinha na 17ª colocação com 6 pontos em 6 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe visitante venceu 4 e empatou 1. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na casa do Palmeiras. As odds abriram aqui a 5,25 para a equipe da casa, 1,70 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, vou deixar aqui Palmeiras para vencer, abriu aqui a 1,70. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando aqui na partida entre América Mineiro e Botafogo. Na classificação, a equipe do Botafogo vem na 4ª colocação com 11 pontos. O América Mineiro vem logo abaixo na 8ª colocação com 9 pontos em 6 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Botafogo vem de 3 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. No último jogo entre eles, o Botafogo venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2,40 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, fora com empate. Vejo boas probabilidades de o Botafogo não perder essa partida. Jogando em casa, a equipe do América Mineiro vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E jogando fora de casa, a equipe do Botafogo empatou 1 e venceu 4. Eu vou deixar aqui fora com empate, ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando para a próxima e última tip na partida entre Cuiabá e Internacional. Na classificação, a equipe do Internacional vem na 11ª colocação com 9 pontos. O Cuiabá vem na 14ª colocação com 7. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma vitória no último jogo e 4 derrotas. A equipe visitante vem de uma vitória no último jogo e 4 empates. No último jogo entre eles, na casa do Cuiabá, o Cuiabá venceu por 1-0. As odds abriram aqui a 3,0 para a equipe da casa, 2,45 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês apenas na linha de gols, acima de 1,5 gols. Agora passando para a tripla que selecionei para esse sábado 21 de maio. Você pode pegar aqui acima de 1,5 gols na partida entre Juventude e Palmeiras, abriu aqui a 1,36. Santos com empate a 1,28. E Olympique de Marseille com empate a 1,28. Essa tripla girou um DD de 2,25. Simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$225. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui.